Ereyurpe. Bom, eu resolvi fazer este vídeo para ajudar aquelas pessoas que estão aprendendo, começando a aprender o tupi antigo. E sempre uma dúvida que surge no início desse estudo é quanto à pronúncia, aos sons da língua, né? Então, para este fim, eu vou me basear aqui no dicionário de tupi antigo do professor Eduardo Navarro, onde nós temos aqui um capítulozinho com a chave da pronúncia e algumas explicações sobre como pronunciar a partir do que está escrito. Se vocês tiverem, podem acompanhar, mas então eu vou ler aqui. Começa aqui com as vogais. Tem as 5 primeiras vogais que são bem parecidas com o português. A, ou em português, mala, bala, baú, lata. E os exemplos vêm Ka, que significa mata. Akaru, que significa eu como. Tava, que significa aldeia. Então A é semelhante. Aí vem a letra E, que representa que é pronunciada com um timbre provavelmente aberto. Está escrito aqui. Como no português pé, ou rapé ou pétala. Exemplos. Erequer, tu dormes. Ixé, eu. Pereba, ferida. Depois vem o I, como no português aí, caqui e dia, nunca formando ditongo com outras vogais. Exemplos que ele dá: Itá, pedra. Pirá, peixe. Maíra, francês. Em seguida o O, com timbre provavelmente aberto, como no português avó, pó, farol, nódoa. Exemplos são a só, eu vou. Oca, casa. Letra U, como no português usar, tabu, paú, nunca formando ditongo com outras vogais. Exemplos: upava, lago. Sumarã, inimigo. Pucá, rir. E aub, falsamente. A seguir nós temos a letra Y. Diz aqui: representamos com Y um fonema que não existe no português, mas existe no russo e no romeno. Em transcrições fonéticas, geralmente representa-se por... Bom, aqui no livro tem uma indicação. Basicamente, usando o alfabeto fonético internacional, que é um alfabeto padrão usado para representar sons de línguas, ele é representado por um I minúsculo com um traçozinho que passa atravessando de um lado ao outro. Diz aqui que é uma vogal média, intermediária entre U e I, com a língua na posição para U e os lábios estendidos para I. Bom, então a realização desse som é assim. Nota que a boca fica em posição de I, como I, não muda. I. O que muda é a posição da língua, que fica um pouco mais para trás, na mesma posição em que se coloca quando nós pronunciamos a letra U. Se vocês compararem o U com o I, vão perceber que existe esse pequeno deslocamento, que no I a língua é mais projetada para frente e no U ela é um pouco mais retraída. Então, tem que manter a boca nessa posição de I e com a língua um pouco mais para trás, como se você fosse falar um U. Não pode tentar assim. A, E, I, O, U. Os exemplos que ele dá aqui. Uvutura significa montanha. E que significa água. Certo? Ele tem uma sugestão prática para a pronúncia aqui. Diga U e vá abrindo os lábios até chegar à posição que você pronuncia I. Então, a sugestão dele é assim. U. Daí chega nessa configuração do U. Tem gente que pensa que é para fazer que existe essa dinâmica. Eu já ouvi em algum vídeo alguém falar sempre que encontra
o Y, acho que seguindo essa orientação, mas não é para fazer o movimento durante a pronunciação, isso é só uma forma prática de se chegar até a posição do som. Todas as vogais citadas têm suas correspondentes nasais, que são seus alofones. Então nós temos as vogais A, E, I, O, U, U e as nasais correspondentes A, E, I, O, U. Continuando o texto aqui. Como no português, maçã, irmã, romã. No português, o ele é um pouco mais fechado do que o A não nasal, né? Não sei se seria assim também no tupi, se isso aconteceria também no tupi. Acho que seria mais normal esperar que fosse uma nasalização do A aberto. Então, ao invés de ser o an, como nós falamos, maçã, irmã e romã, que são os exemplos que ele dá aqui, seria algo mais como a. É um A, como o nosso A aberto, assim, A, mais uma versão nasal dele, não do A mais fechado. Então, an ou a. Eu vou seguir aqui essa ideia de que a pronúncia segue a forma não nasal. Então, eu vou, ao invés de falar an, eu vou falar an. Então, acauã, que é acauã, nome de uma ave. Marã, mal ou maldade. Depois vem o E nasal, que não seria como o nosso EN, que é uma nasalização do E fechado. EN. Nasalizando o E aberto, teríamos EN. Mocaém, moquear, assar como churrasco. Nhaém, prato. In. O exemplo que vem aqui está escrito potin. Tem dois I's aqui. Tem um I nasal seguido de um I não nasal. Estranho. Lá dentro do dicionário, a palavra é potim só com o I nasal. Não tem nada depois. Apenas um I. Então, vou seguir o que está lá dentro do dicionário. Pode ser que tenha ocorrido algum erro de digitação aqui nesse capítulo. Então, potim, camarão. Mirim, pequeno. O nasal, O com tio. Potirão, trabalhar em grupo. Manon, morrer. U com tio. Irum, companheiro. E o Y com tio. Versão nasal do U seria Vamos lá. O exemplo que dá aqui é uvanha. Parte interior, oco, vão. Depois vem o apóstrofo. O sinal apóstrofo representa a consoante oclusiva glotal, que não existe em português e corresponde ao Hamza do árabe. Representa-se no alfabeto fonético internacional por um símbolo que parece um ponto de interrogação sem aquele pontinho embaixo. Daí os exemplos da pronúncia são maé, essa pausa que fica entre o A e o E é a realização dessa oclusão glotal. Você dá uma ligeira fechada na glote que produz essa pausa. Maé, coisa. Caá, mata, floresta. Caneon, cansaço. Às vezes vem no início da palavra também. É mais difícil de perceber, assim, geralmente a gente percebe mais quando tem alguma vogal antes na frase. Então, exemplo, av, cortar ou abrir. Ava, cabelo. Tal fonema realiza-se com uma pequena interrupção da corrente de ar, seguida por um súbito relaxamento da glote. É como a gente às vezes fala em português, a gente consegue fazer essa pausazinha assim,